Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Debate da Galera. O Debate da Galera sempre segundas e sextas-feiras, recheado de muita informação, muito debate, muito futebol, para debater aqui com os nossos colegas, nossos amigos aqui sobre a rodada do Campeonato Brasileiro e falar de outras coisas mais, né? Hoje, dia 13 de outubro de 2014, 19 horas 9 minutos. Lembrando que a temperatura aqui no estúdio da Rádio Galera, aqui no bairro Humaitá, é 18 graus e 4 décimos. Aqui no nosso super estúdio da Rádio Galera, que está um pouco calor, um pouco frio, já fez todas as estações do ano hoje aqui em Porto Alegre, já choveu, já deu sol, já parou, já está calor. Então a gente já teve todas as temperaturas do ano hoje aqui próximo do aeroporto, aqui, né, no estúdio da Rádio Galera, aqui no bairro Humaitá. Lembrando então que está no ar o Debate da Galera, que você acompanha de segundas e sextas, sempre a partir das 19 horas, né? O programa vai até as 21 horas e a gente fala sobre muito futebol e coisas que a gente gosta de falar e que vocês também gostam de saber. Lembrando que você pode ouvir em galeradaweb.com, você pode assistir também em tw7.tv e pelos canais 22 da Via Cabo e 17 da NET lá em Rio Grande, através da TV Mar. Você pode também interagir em nossas plataformas pelo facebook.com/Galera da Web, pelo Twitter em @Galera da Web e com a novidade do nosso WhatsApp, o WhatsApp 92080969, para quem está assistindo no tw7.tv, já tem a legenda ali embaixo, aparece o número do WhatsApp. E se você quiser também interagir sempre pelo Facebook, pelo Twitter aí, fiquem à vontade, ajudem-nos a fazer esse programa que é tão especial. Em nome de nossos patrocinadores, Multissom, Retromac, Impressos Portão, Salizil Química e Araújo Transportes, com a operação do André Alves e a apresentação do Rafa Souza, está no ar o Debate da Galera da segunda-feira, dia 13, com a presença dos meus colegas aqui, Rafa Passos e Samuel de Souza Santos. Lembramos que temos um convidado muito especial agora, que já está ali no aquário, já está presente no nosso ambiente aqui. Agora, logo no segundo bloco, ele já entra para debater também, falar de futebol conosco. Rafa Passos, boa noite. Boa noite, Rafa Souza. Boa noite, Samuel de Souza Santos. Aos telespectadores da Rádio Galera e da TW7 TV. Os destaques deste final de semana esportivo: o Internacional, depois da chapuletada que tomou da Chapecoense na semana passada, se recuperou ante ao Fluminense e segue na caça à raposa. Já o Grêmio teve um tropeço em São Paulo, mas segue na briga pelo G4. Samuel de Souza Santos, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rafa. Boa noite, Rafael. Amigos ouvintes e telespectadores da nossa TW7.tv. Olha, Rafa, eu estava pensando em destacar aqui nessa primeira intervenção a recuperação do Internacional, que chegou à vice-liderança depois daquele vexame, né? Mas é uma situação inusitada. O Internacional levará mais 10 anos para, quem sabe, sofrer uma goleada semelhante. Não? Entre parênteses, a última havia sido em 2003. 2003, então fazem 9 anos. 11 anos. 11 anos. Então, pode ser tipo cometa, né? Vem de 11 em 11 anos. Mas recuperou-se otimamente, bem, está na vice-liderança. Mas eu queria destacar, e é uma homenagem que faço já desde agora, ao nosso convidado dessa noite. Eu estive no sábado, às 11 horas da manhã, no CT do Internacional. E cobrimos lá o clássico Grenal, sub-17, juvenil, estadual, e o empate determinou a conquista pelo Grêmio. O treinador do nosso convidado... Não, mas eu vou chegar lá. É que o trabalho que esses profissionais, como este nosso convidado, da noite agora, realizam no Grêmio e no Internacional é extraordinário. Os jogadores que nós vimos atuar ali no CT do Internacional, da equipe juvenil, e certamente amanhã ou depois estarão sob o comando deste nosso convidado de hoje à noite aqui, é algo que chama a atenção. Estão muito bem servidos de profissionais desta área, na formação, na revelação de jogadores, na formação de jovens jogadores,
é algo que nos encantou. E eu te confesso, Rafa, estou chegando numa quadra desta gratificante atividade jornalística de preferir muito mais assistir e fazer a cobertura de jogos como esse do sábado do que propriamente dos profissionais. Dos profissionais a gente sabe o que esperar. Agora, eu me encantei no sábado, por exemplo, em ver 2 jogadores. Um que me lembrou muito o Alcindo Marta de Freitas, centroavante do Grêmio Porto Alegrense, que se chama Eric, camisa 9. E um outro jogador do Internacional, camisa 10, chamado Ronald. Ele protagonizou uma jogada que vale a pena entrar num estádio para ver uma jogada como aquela. Eu me lembrei, inclusive, eu estou me alongando um pouquinho, mas eu fiquei tão entusiasmado que eu me lembrei do meu amigo escritor uruguaio, o Eduardo Galeano. O Eduardo Galeano escreve um livro que se chama Ao Sol e à Sombra. É a história das emoções dele como admirador do futebol uruguaio, do futebol brasileiro, do futebol argentino. E ele lembra aqueles grandes jogadores e as grandes equipes formadas neste âmbito sul-americano, de Brasil, Argentina e Uruguai. E aí ele lembra a seleção uruguaia de 70, jogadores anteriores a esta época, jogadores famosos do Nacional e do Peñarol, e lembra jogadores famosos do futebol brasileiro. E diz, a um certo momento, são algumas crônicas, e ele diz o seguinte, que ele anda hoje pelos estádios do mundo, o Eduardo Galeano, como um pedinte, esmolando a grande jogada. Pois tu sabe que eu me senti assim no sábado, e no sábado, como pedinte da grande jogada, esses 2 jogadores do Internacional e do Grêmio revelaram para nós que estávamos ali, e tinha um bom público, torcedores do Internacional, torcedores do Grêmio. Então, isto eu destaco, porque é com estes jovens jogadores que os profissionais da base, responsáveis pela revelação, pelo treinamento, pelo ensinamento, como este que nós vamos receber aqui, o Leão, que é treinador de equipes mais superiores, mas com um trabalho extraordinário. Esta é a minha homenagem. Bom demais, não podíamos deixar de falar também, a gente sempre procura dividir o nosso programa Tá tocando. Tá tocando. É o WhatsApp, o WhatsApp já bombando. Eu queria avisar que tá tocando o teu telefone. Não, o WhatsApp bombando já é da Cida Medina. A Cida Medina já está dizendo lá que ela não consegue nos ver, só ouvir. Porque ela está ouvindo pelo aplicativo, porque a filha dela está no computador. Não, pede Cida, faz o seguinte, minha filha, faz favor, acessa aí, ensina ela, Cida. A Cida está lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Então dá pra gente... Não, diz assim pra ela, filha, espera um pouco, vai jantar, vai tomar um banho, né, se preparar e tal, que agora a mãe vai ter que assistir o debate da galera, e daí ele libera o computador pra mãe, né. Mas Cida, aqui chovia, há instantes atrás, Cida, choveu uma enormidade. Em Natal deve estar uma beleza, né? Sim, lá não chove nunca, né. Esse chove Praia dos Reis Magos, conhecesse lá, né? Verdade, fui lá, sim, passei 3 maravilhosos dias lá. Durante a Copa do Mundo choveu e choveu muito lá. Bastante, é verdade, chegou até a atrapalhar o espetáculo. Mas como a gente divide sempre o nosso programa em 3 blocos, né? A gente fala com o convidado, fala de Grêmio Internacional. Eu queria aproveitar esses primeiros minutos para debater com vocês rapidamente o que vocês acharam da seleção brasileira contra a Argentina. Rafael. Por favor. Bom jogo contra a seleção argentina. Nos primeiros momentos, a Argentina, vice-campeã do mundo, com grande parte do elenco que disputou o Mundial, tomou conta da partida. A posse de bola foi maior da Argentina. O Brasil, no segundo tempo, conseguiu marcar os seus gols. O Messi ainda perdeu um pênalti, que era defendido pelo Jefferson. Diga-se de passagem, o pênalti que o árbitro chinês marcou não foi pênalti. E anteriormente o árbitro não marcou um que realmente foi. Boa vitória do Brasil, pode dar confiança nesse caminho aí rumo às eliminatórias que começam no final de 2015. A Argentina tem um bom time rumo à Copa de 2018 também, tem as eliminatórias, mas tem um time mais formado.
Como diz o mestre Galvão Bueno, né? Sempre é bom ganhar da Argentina, né, Samuel? Aí eu pergunto para ti, qual é que é a importância, qual o impacto dessa nova seleção, nova, velha, né? Porque tem alguns remanescentes da Copa do Mundo e alguns novos jogadores, até mesmo o Marcelo Groi, né? Figurando enquanto aí. Só ilustrando, estamos assistindo mas imagens. Eu queria dizer exatamente isso. Olha aqui. Uma vitória importantíssima, porque faz parte do currículo de cada jogador, vai fazer parte, né? Ganhamos a seleção argentina, assim como para eles também é importantíssimo. Não pensa que só nós vibramos, não. Eu convivo muito com amigos da crônica esportiva e do futebol argentino, e amigos que vivem em Buenos Aires e outras cidades, né? Quando eles ganham do Brasil, é uma satisfação, é uma alegria, tanto quanto a nossa. Mas inteligentemente veem também como um adversário, não como inimigo. É isto que às vezes eu não gosto de... Acho que já foi a época que eram praticamente inimigos, né? Não, isso nunca se criou. Na verdade, houve um momento e alguns dos nossos companheiros foram responsáveis por esta situação. Mas, felizmente, isso também está passando aqui para nós, de lado a lado. Para nós, Rafa, eu entendo que esta vitória da seleção brasileira em cima da Argentina é importantíssima para um profissional. Parece que hoje eu estou só querendo falar nos treinadores, mas para o Dunga é fundamental. Para o Dunga é como que um passaporte para o que ele pretende aplicar como treinador na seleção brasileira. Brasil que joga... Se perde para a Argentina, desanda todo um projeto. Tem que rever. A seleção da Argentina, assim como o Brasil, na referência para a Argentina, mas eles já estão com a seleção montada. Eles já vêm de um bom desempenho na Copa do Mundo aqui no Brasil. Nós vimos, chegaram à final. Nós não. Nós saímos com algumas dificuldades bem presentes ainda. Umas 10 dificuldades. Saímos pela porta dos fundos, né? Saímos pela porta dos fundos. Verdade. E Samuel, com relação ao Samuel e Rafael... Só antes de tu passar, o Brasil joga nesta manhã de terça-feira, às 7h45 da manhã, 8 da manhã, contra o Japão lá em Singapura, este segundo amistoso dessa ronda pela Ásia. E estamos vendo ali nas imagens uma polêmica que o Dunga protagonizou, né? O Dunga sempre protagonizando algumas imagens fortes. Depois o Leão vai poder nos contar um pouco da sua vivência com o técnico Dunga dentro do departamento de futebol do Inter. Ele discutiu com o integrante da comissão técnica da Argentina, que jogou na seleção até o ano de 94. Os dois são velhos conhecidos do futebol aí. E o gesto que o Dunga está fazendo, que o nosso amigo da Rádio Galera e da TW7 deve também ter visto, ele fez um gesto apertando o nariz e algumas suposições dizem que ele está citando que esse jogador, ou falando do Maradona... Usava tóxico, mais ou menos. Drogado. Mas eu li algumas coisas sobre isso, Rafael, e até que o Dunga já tinha se retratado dizendo que não tinha nada a ver, não era isso, não era... nenhuma, ele não estava indicando nenhuma alusão a isso, nenhuma alusão à droga nem nada, enfim, mas o que eu gostaria de citar é o seguinte: duas situações. Primeiro, a presença do Kaká, o retorno do Kaká e o que jogou o Kaká, o que o Kaká representou, não dentro de campo, mas eu sempre sou fã de trazer esse jogador mais maduro, mais tarimbado, com uma experiência de seleção brasileira como o Kaká. E o Kaká também vem fazendo um bom campeonato brasileiro pelo São Paulo. A presença de um jogador como esse, depois a gente até pode conversar com o José Leão sobre isso, tem fundamental importância, um jogador com desse nível, dessa experiência até dentro de um grupo tão jovem que é o Grupo do Brasil, né? Sem dúvida, o Kaká é um jogador de excelente técnica e, além do mais, exerce um tipo de liderança na seleção brasileira, como de resto aconteceu mesmo quando estava no futebol espanhol, agora no São Paulo. É um jogador de referência, né? Na conduta, é um tipo de jogador que, pela boa técnica, sempre tem que estar na seleção do país. No caso nosso, ainda bem que é brasileiro, né? Então chega na seleção brasileira hoje
como uma referência e, além do mais, pela experiência que traz de outras seleções, de outras formações da seleção brasileira. Isso é fundamental. Por quê? Eu acredito que isto sim, o Dunga pensou, quando convoca um jogador como o Kaká, encaminhar um tipo de jogo para a seleção brasileira que não pode abrir mão deste tipo de jogador. Então engana-se quem pensa, mas o jogador de boa técnica não joga no time do Dunga, porque o time do Dunga é só garra, é só aplicação, é como ele. Não, nada disso. Você não pode ter um jogador só com esta característica, e o Kaká não é puramente arte e técnica, não, ele também vai para o combate. É esta mescla que salvo o melhor entendimento, mas eu estou vendo assim. E isto é fundamental para a formação de um estilo de jogo que o Brasil está buscando. Não será nem a essência técnica que nós tínhamos em seleções anteriores, lá pela década de 70 até os anos 80, aquele futebol, pode esquecer, não dá mais certo, não se joga. Mas o craque sempre é fundamental, sempre é necessária a presença do jogador como o Kaká na seleção brasileira. Assim eu vejo. O Kaká que entrou por volta de 30 minutos da segunda etapa, o Robinho entrou já faltando menos de 5 minutos. São esses dois jogadores que dão esse toque de experiência. É porque tem uma limitação de trocas também, né, Rafa? Amistosos são 6. São 6 trocas, né? Tu não consegue nem usar todos os jogadores que tu tem à disposição, né? Dá para dizer que o Brasil está com uma boa defesa, melhor que a defesa da Copa do Mundo ou não? Agora já, nessas primeiras amostras. Hein? A defesa que jogou, salvo meu engano, Danilo, o Davi Luiz, o outro zagueiro foi Miranda? Miranda e o Henrique? Não foi o Thiago Luiz? Não, foi o Felipe Luiz. Felipe Luiz, Felipe Luiz do Chelsea. É uma defesa que, comparado com a defesa da Copa do Mundo, só tem o Davi Luiz daquela defesa, né? E o resto trocou tudo, do goleiro até o lateral esquerdo, né? O Luiz Gustavo, aquele Luiz Gustavo que nós estamos acostumados a ver, um leão da meia cancha, um leão da volância. O Oscar, ainda precisamos ver mais ainda do Oscar, né? Precisamos ver um pouco mais desse jogador ainda, mais do que a gente espera, eu acho que muito mais dele pela qualidade que tem, né? E com o Kaká, Robinho, Neymar, eu acho que... quem está tomando conta daquele espaço ali é o William, né? Do Chelsea. Ele que está fazendo esse papel do engante, né? O camisa 10 não veste a 10, né? A 10 é do Neymar, por justiça, mas quem faz o papel é o William. É verdade. Logo um pouquinho antes, mais um assunto só até da gente encerrar esse primeiro bloco aqui, sobre a questão muito falada, Samuel e Rafael, da questão da data FIFA. A data FIFA que faz com que as seleções vão jogar, e é só aqui no Brasil que o Campeonato Brasileiro não é paralisado e os times acabam sendo desfalcados, coisa que acontece com o Cruzeiro, acontece com o São Paulo. O Internacional, mas isso é devido ao nosso calendário. Sim, mas é só que não para. Quem tem que alterar, no caso, porque a FIFA não vai alterar em função do calendário do futebol brasileiro. É a CBF. Essa é que tem que se adequar. Mas é uma falta de respeito, né, com os jogadores, com os clubes, né? Sim, agora o que acontece? Se a seleção, e tem que haver uma priorização. Qual é a prioridade hoje no concerto do futebol internacional? Deve ser a seleção brasileira. Sempre a seleção representa o país, ou o futebol do país. E aqui até mais do que o futebol. O Nelson Rodrigues que dizia, e é uma frase válida, a seleção brasileira é a pátria de chuteiras, doutor. É verdade. Pode parecer uma frase feita, mas é uma frase feita há muito tempo, mas continua valendo. Então você prejudica os clubes para um campeonato que poderia perfeitamente, organiza de outra forma. Será que a FIFA inventou isso agora, a data FIFA? Não. Isto é uma programação que já vem previamente estabelecida. Em consequência, a CBF deveria
muito bem, vamos moldar o Campeonato Brasileiro de forma a não prejudicar os clubes, para que os jogadores que são chamados para a seleção brasileira, na volta, na retomada do campeonato, estejam ali apostos, tá, para defender o seu clube. Só para exemplificar, na Europa as equipes estão paradas, os campeonatos pararam porque estamos em meio à rodada de eliminatórias da Euro de 2016, será disputada na França. Foram 2 rodadas, né? Uma foi na sexta-feira e outra sexta e sábado, domingo e segunda. Na próximo final de semana já voltam os campeonatos nacionais. Tá tudo parado, só jogam as seleções brasileiras, não desfalcam seus clubes. Hoje em dia, para o clube, não é uma boa ter um jogador de seleção, né? Porque Não, porque teoricamente o jogador da seleção é o jogador mais importante do teu clube também, né? Do teu time. É, teoricamente, né? É importante, Rafa, por uma razão. Primeiro, no mercado, e hoje os clubes brasileiros ainda pensam, e eu acho que não pode ser diferente, na valorização do jogador para transação para o futebol europeu, é fundamental o jogador ter passado pela seleção brasileira. Sim. É um Vitrine requisito, também, né? É um requisito de valorização do Na jogador. Inglaterra, até uns anos atrás, acho que depois o Leão pode me confirmar, até tinha uma cláusula, até anos atrás, que o jogador tinha que ter uma porcentagem de convocações para suas seleções para poder ser contratado pelos clubes ingleses. Jogar lá, exatamente. Eu não sei se ainda está. Eu não sei se ainda está vigendo mas, essa... Mas no geral, no mercado europeu, isso é fundamental. Olha, vamos levar o Rafael Passos. Passou pela seleção brasileira. Então já tem alguma coisa. Está vindo um jogador da seleção do Brasil. Por isso a importância da seleção brasileira em relação... E outro aspecto que me chama a atenção, até o Leão pode depois nos esclarecer aqui, quem sabe não tenha tanto prejuízo assim. Mas eu vejo desta forma. O clube que aproveita enquanto o campeonato paralisa para fazer recomposições, treinar, quem sabe, de outra maneira. Olha, agora dá tempo de ver aquele jogador que o Leão está formando lá na base. Quem sabe vamos trazer esse júnior para o time principal, converse com os treinadores da equipe técnica. Agora, com o campeonato andando, tu acha que tem tempo de fazer isso? Não tem. O Abel Braga está mais preocupado com o Fluminense, com quem ele jogou ontem. Ou como vai sair daquela situação de dificuldade depois de tomar 5 da Chapecoense. Então, não há tempo. Agora, se paralisa pela data FIFA, muito bem, todos se voltam agora para a seleção brasileira. O Grêmio teve convocado seu goleiro. Muito bem, então agora para. O Groi para a seleção profissional, o Luan e o Biteco para a seleção sub-21, que joga daqui a pouco, um amistoso. Claro, e daqui a pouco quantos sai do Internacional também? O Arangues. Tá. Se não para a seleção brasileira, para outras seleções, para o Chile, ou para, sei lá, o Brasil tem jogadores de seleção uruguaia, chilena, paraguaia, jogadores peruana, o Guerreiro. Bom, temos um intervalinho, né? Temos um intervalinho agora, então, a gente vai e já volta também, já volta com a próxima atração. José Leão, treinador da base do Internacional aí. A gente vai voltando daqui a pouquinho, lembrando que o debate da galera você acompanha sempre segundas e sextas-feiras, a partir das 19 horas, aqui pela rádio Galera da Web. Você pode assistir em galeradaweb.com, que é o site da rádio. Você pode assistir em tw7.tv ou então lá em Rio Grande, pela TV Mar, nos canais 17 da Via Cabo e 22 da NET. A gente volta dentro de poucos segundos com o segundo bloco do debate da galera.
da galera nesta segunda-feira, 13 de outubro de 2014, 19 horas e 38 minutos, a temperatura aqui no estúdio da Rádio Galera do bairro Humaitá, em Porto Alegre, é 18 graus e 5 décimos. A gente voltando aqui para o segundo bloco, em nome de Multissom, Retromac, Impressos Portão, Salizil Química e Araújo Transporte, sempre com a operação do André Neves. A gente está voltando e lembrando para você que você pode ouvir o nosso programa, ouvir a nossa programação, o debate da galera em www.galeradaweb.com. Você pode também acompanhar e assistir em tw7.tv e interagir conosco aí nas plataformas facebook.com/galera da web, pelo Twitter em @galera da web e também mandar mensagens pelo WhatsApp no número 5192080969. A gente falou agora no primeiro bloco sobre um pouquinho de dupla Grenal, falamos um pouquinho sobre a segunda posição do Internacional, tropeço do Grêmio em São Paulo, falamos um pouquinho, demos umas pinceladas também em seleção brasileira e agora estamos aqui com o convidado José Leão, treinador do Sub-20 do Internacional e às vezes sempre acontece, né, Samuel? A gente fica falando coisa fora do ar aqui, que é o ouvinte que quer saber, né? O telespectador que quer saber. José Leão, desde 2001 no Internacional. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Isso aí, desde 2001. A gente assumiu, eu entrei na escolinha, né? Do Inter. Deixa eu começar a te fazer uma outra pergunta que eu já comecei pra frente. Tu jogou bola também no Internacional? Não. Tu não foi atleta do Internacional? Não cheguei a jogar futebol, não. Ah, tá. Já chegou por cima. É. Continua. Aí entrei na escolinha, né, em 2001 e passei por todas as categorias, sub-10, sub-11. Aí eu estava treinando o Juvenil B, quando eu recebi o convite para ser auxiliar do Júnior. Aí eu auxiliei o André Jardini. Isso era 2005, assim, 2005? Não, foi agora em 2012. Ah, já em foi outubro mais. de 2012 eu passei para auxiliar do Júnior. Tu ficou 10 anos trabalhando com escolinha, praticamente. Não, foram 2, eu entrei em 2001 na escolinha, em 2003 eu assumi a base como treinador, né, sub-10. Aí fui subindo, em 2012 eu estava como treinador do Juvenil B e em outubro recebi o convite para ser auxiliar do Júnior. E aí fiquei de auxiliar do Júnior do Jardine, né, depois o Osmar e aí o Klemer, também fiquei auxiliar do Klemer. E aí foi em outubro de 2013, quando o Klemer assume profissional, eu acabo assumindo como treinador aí. E aí estou até agora, como treinador da Sub-20. A gente acompanha muito o trabalho do Zé, né? Na base, né? Em várias oportunidades. Tu lembra de um jogo que tu fez aí com o comando do... Olha, do Leão? Eu não sei se... Sim, eu acredito que já com o comando do... Com certeza nós já fizemos mais de Leão, um, né? Mas eu estava dizendo, o Rafa diz uma coisa aqui, eu vou em confidência, o Rafa Souza diz que o programa nos intervalos às vezes fica melhor do que ao vivo. Mas hoje não deixamos vocês conversar muito. Nós estávamos perguntando algumas coisas ao Leão aqui, ao Zé Leão, e sobre a carreira dele. Tu tens formação em educação física, Leão? Eu sou formado em educação física, tenho pós-graduação em treinador de futebol e futsal. Pós-graduação. Que coisa boa, né? Tu é de Porto Alegre mesmo? Sou de Porto Alegre. Nascido, morado e criado aqui. Isso. Qual é o bairro? Tá da onde? Eu moro ali no Moinhos de Vento. Moinhos de Vento. Garoto do Moinhos de Vento, então. Em jogos, com certeza, nós cobrimos no ano passado o Campeonato Brasileiro, como já é de praxe da Rádio Galera, onde a equipe do Leão foi campeã em cima do Palmeiras. Cobrimos todas as partidas do Inter lá na Alvorada e também na final no Passo da Areia. E com certeza um desses jogos nós estivemos. Tu narraste, né? Então, só não me lembro das escalas. Não, eu lembro agora. Agora recente, talvez. Que me chamou a atenção um zagueiro da equipe do... Como é o nome dele? O Eduardo? Eduardo. O Eduardo... Eduardo foi teu jogador? Também. Sim. Ainda ele está na Sub-23 agora. Tá com sim, mas passou por ali, né? Sim. Passou por aqui também. Passou por aqui. Por isso que eu estava lembrando, e eu vi o Eduardo em campo, uma partida que nós fizemos lá. Entre as muitas partidas. Mas o
O trabalho que vocês realizam é notável. Eu gostei muito. Eu estava fazendo essa referência aqui, até como homenagem ao grupo de treinadores, porque me agradou muito aquilo que o Sub-17, né, que já passaste por ali também, né, Leão? E apresentou no último sábado. E eu queria te perguntar o seguinte, sempre me questionou isso aí. Vocês conversam, vocês conseguem, como é que o treinador da equipe principal fica sabendo aqueles que são destaque, que pode servir ao time? Como é que o jogador que tu treina pode chegar à equipe principal? Como é que ele chega? A gente tem um acompanhamento, né? Então, no caso, eu acompanho a categoria de baixo, que é sub-17, procuro ir em todos os jogos, a gente conversa direto, então para a gente já ter esse mapeamento dos jogadores, né, que vão chegar para a gente, e ao mesmo tempo, então, consequentemente, o Klemer acompanha a nossa categoria. A gente procura acompanhar todas, né, dentro do possível, mas com mais carinho naquela categoria que está logo abaixo e logo acima. Ele estava lá em sábado, inclusive, o Klemer. Nós estávamos na cabine da galera, que é a cabine 2, e eu olhei assim, com um momento ele estava chegando. Isso, nós estávamos ali na cabine para poder ver, como eu disse, né? Então a gente procura estar sempre acompanhando, a gente então vê uns coletivos que a gente faz também, na própria semana de treino, né? E o jogo ele é peça-chave para a gente poder acompanhar, né? Então a gente consegue ter esse controle, sentir quais são os jogadores que podem daqui a pouco estar numa categoria acima, né? Então, porque a gente tem que ter esse cuidado para que o jogador não acaba subindo, para que ele não desça, né? Leão, que critérios tu tens como treinador para os jogadores do teu time? O que tu espera desse jogador? O que é transmitido para ele? A gente, na categoria júnior, a gente pega 3 anos, né? Então é 18, 19 e 20 anos. Certo. Então, o segundo semestre a gente acaba ficando com jogadores, a gente está participando da Copa Sub-19 agora, né? Então a gente acaba participando com jogadores de primeiro e segundo ano de júnior. O terceiro ano de júnior ele fica praticamente já com a Sub-23, né? Que é um processo que a gente faz aí, que a comissão do Sub-23 joga a Copa do Brasil Sub-20, né? E a gente joga essa Copa Sub-19 agora no final do ano brasileiro e depois a taça. A gente procura, a gente brinca, né? O importante do jogador é saber jogar futebol, né? E aí a gente, então, o nosso principal critério é ter isso, né? Antigamente tinha aquela coisa tu citaste aí o Ronald, né? A gente tinha aquele preconceito de que, o jogador pequeno não vai chegar. Ah, pois é. Então, eu vejo, assim, jogador com uma estatura menor, mas ele tem um pouco de dificuldade, às vezes, na imposição física. Né? Mas hoje não tem mais essa. Hoje eu acho que a gente tem que ter a tranquilidade de ver a parte técnica do atleta. Né? E um fator principal para mim também é a questão do emocional, né? Porque eles estão ali já batendo no profissional e isso a gente tem que ter esse cuidado com eles, tem que ter esse controle. Porque hoje um jogador de 17, 18 anos, ele já está, daqui a pouco, já sendo vendido para a Europa, né? Exatamente. Então eles já estão ali na boca do túnel para entrar em campo, né, como a gente fala. É a Copa FGF Sub-19 que está chegando à sua fase de semifinal, né? Fim de semana o Inter fez 5-0 no Santo Ângelo. Quem será o adversário da semi? A gente ainda tem o jogo do São José contra o Novo Hamburgo, por ser percentual, é o percentual, né? Então cada resultado ele interfere, mas está bem encaminhado para ser o Cruzeirinho. Cruzeirinho que passou pelo Igrejinha. Isso. Especificamente o Ronald, já que nós estamos falando, tu lembraste dele. Ele fez uma jogada, não sei se tu viste o jogo do sábado, estava lá? Estava lá? Sim. Aquela jogada da linha de fundo que ele driblou com o calcanhar e derrubou 3, aquilo ali não se vê mais. É um jogador rápido, né? Muito rápido. Ele tem uma característica que eu acho interessante nos jogadores, que é a velocidade com o controle da bola, né? E isso é raro, né? É muito comum, né? E ele tem esse recurso, né? Então, tem. Te pergunto, Leão, ele pode pôr mais massa física ou até crescer um pouco mais? Eu acho que sim, acho que a questão da massa é idade, né? Porque são trabalhos que são feitos, né? Que podem ser feitos para o jogador para ajudar nesse sentido, para que ele consiga
ter mais força até mesmo para combater o que os zagueiros vão... Sim. Né? Leão, já faz tempo, né? Mas depois do que se fez com o Zico, né? Que era o Flamengo trabalhou muito mesmo. Sim, ninguém pensou, não, com esse físico, não. E aí... Mas a gente tem lá o nosso setor de fisiologia, a parte da preparação física, que tem todo o cuidado com o atleta. Cada atleta carrega a sua história, né? Alguns jogadores vão ter que ser feito algum tipo de trabalho, outros, né? Então, cada jogador tem sua história e eles são realmente estudados para que fique Eu digo 100% o jogador não vai conseguir, né? Principalmente na formação. Mas o mais próximo do pronto, né? Como a gente chama. E esse contato que vocês têm, treinador, como tu mesmo falou, que é a escadinha aquela, né? Tu olha o 17, o Klemer olha o teu e o Abel olha o dele. É mais ou menos assim que funciona, Isso. Como é que funciona esse contato direto, por exemplo? O Klemer chega pra ti e diz assim, Leão, eu tô precisando de um lateral direito. É assim que funciona? Ou tu tem um lateral direito que se destacou e aí tu passa pra ele? Porque teoricamente, de uma certa forma, tu acaba... Se tu tem um cara... Tu tem o Bambam, tu vai subir ele de categoria, na verdade, tu acaba perdendo o teu Bambam também, né? É assim que funciona? Como é que funciona? É o de cima que pede pro mais novo ou a coisa vai acontecendo naturalmente? É que acaba acontecendo assim, a gente tem a definição do plantel, né? Então, como eu disse, hoje tem jogadores que são idade de júnior que estão na sub-23. Sim. Né? Só que o interessante é que ali no CT a gente treina todo mundo junto ali, né? Então são 4 campos onde todo mundo vê todo mundo. A gente consegue observar bastante. Nos jogos a gente tem esse contato. A gente tem esse contato, então, dos treinadores, a gente sempre senta antes dos treinos, a gente conversa, a gente assiste os jogos. Mas o fundamental é assim, ó, é a gente ter no plantel, daqui a pouco, por exemplo, eu tive jogadores que estavam suspensos para o último jogo, tive um jogador machucado. E o Klemer acabou cedendo, jogou o William para nós, o William que já está na Sub-23, jogou esse último jogo na lateral direita, o Rodrigo Dourado jogou no meio campo. Então foi uma carência que eu tive ali para aquele jogo e que, conversando, né, se chegou ali naqueles nomes que poderiam nos ajudar para a partida. Mas e por a gente acompanhar os jogos, a gente vê aquele jogador que está se destacando e se daqui a pouco aí na conversa a gente vê se realmente ele já teria que estar acima ou está... Né, na de baixo, na de baixo no caso, na categoria dele, e também o cuidado com o calendário, né, que às vezes é complicado, porque daqui a pouco tinha a final agora do Grenal da Sub-17, eu tinha um jogo na sexta-feira contra o Santo Ângelo, daqui a pouco eu poderia ter recorrido ali ao juvenil, né, mas aí eu iria daqui a pouco prejudicar o trabalho do Ricardo ali para a final, então esses cuidados a gente acaba tendo, né. Não é fácil também essa administração, né? Então a gente tem que ter o cuidado também para que não fique porque pro jogador é ruim, né, essa coisa de que daqui a pouco ele está no júnior, daqui a pouco ele está no juvenil, daqui a pouco ele vai para sub-23. Aí isso que eu te perguntar, qual é o critério, quando o jogador sai e vai para uma categoria superior, e o normal, o ideal é permanecer nessa para onde ele foi. Isso? O ideal é que a gente tem uma definição de um plantel, mas ela não é fechada, né? Então, daqui a pouco inicia-se ali, vamos iniciar agora a campanha da Copa Sub-19, vamos começar com o Campeonato Brasileiro no final do ano. A gente define um plantel, que é o plantel que vai jogar o Brasileiro, mas não significa que daqui a pouco aquele jogador que não está ali no dia a dia do treino, está treinando na Sub-23, por exemplo, que ele não possa daqui a pouco se integrar ali, né? Eu sei que, por exemplo, o brasileiro tem uma lista fechada, que a gente tem um número X de jogadores para se inscrever. Mas se tu precisar, se não me engano, são 30. 30 inscritos. Se tu precisar, Leão, para resolver uma ou mais partidas, tu vai chamar esse jogador, é isso? Não necessariamente. A gente procura ter esse cuidado, porque daqui a pouco, que nem eu falo, né? Tem jogadores que a gente vai jogar, passa uma campanha inteira jogando com um determinado número de jogadores ali, e aí daqui a pouco chega nas finais, a gente fazer essa troca, eu acho que fica ruim, fica complicado para o jogador, né? E até mesmo por questão de planejamento. Mas às vezes acontece. Sim. Como aconteceu agora nesse jogo de sexta-feira, eu tive jogadores suspensos, eu tive jogador machucado, a gente teve que recorrer a jogadores que estavam com o Klemer, né?
Ah, que perfeito. foi o caso do Dourado, do William. Inclusive, o William já foi do time principal do Klemer, o Dourado foi do Klemer, não, o William jogou com o Abel. O Fez Klemer, banco, do Botafogo. o Klemer jogou, o Dourado jogou com o Fernandão e com o Klemer, né? Isso. Sim, mas essa é uma oportunidade também do jogador chegar e se adaptando, Léo, não é? Na equipe de cima, na escada, dessa escada que vai subir, num degrau mais acima. Porque o nosso objetivo é formar jogadores profissional. Então, essa é a finalidade. Essa é a razão. É a gente formar jogadores profissional, abastecer o profissional. Né? O maior número de jogadores possível. Né? Tu tens um percentual anualmente de jogadores que sobem para as equipes, para a equipe principal? Tem? O clube deve ter. O clube tem, assim, que não tem, por exemplo, o Abel, ele procura, ele está dando oportunidade bastante para os jogadores ali. Às vezes acontece de não estar no banco, não pegou convocação, mas tem um rodízio grande de jogadores que vão treinar lá. Né? Então às vezes acontece dele, eu preciso de um volante, e isso já serve para que ele também já vá olhando. Vai olhando, cara. Né? E o jogador também consiga ver o que está esperando ele lá. Né? Aquela coisa de que às vezes, tem muitas vezes que eu falo com os jogadores, digo, gente, a base é uma coisa, o profissional é outra, a exigência é outra. Né? A gente não pode chegar lá, eu digo para eles, nosso objetivo é fazer vocês chegar e não descer mais. Então o Abel ele está dando essa oportunidade. Então ele conhece o plantel, ele tem um contato bom ali direto com o Klemer, né? Então a gente está sempre conversando. Então essa oportunidade o Abel está dando para os jogadores. Né? Às vezes não é no jogo, se for analisar, teve o Bertotto, né, que teve chance, o William, Leandro, né, o próprio Valdívia, que já está um tempo maior lá, mas que também veio ali da base. Mas nos treinamentos da semana. O Ailon. Então são oportunidades que a gente fica feliz porque... O próprio Alisson, né? O Alisson. O próprio Alisson. O Eduardo, zagueiro. Escuta. O Jackson, goleiro que está na seleção agora. O Vink. Leão, deixa eu te perguntar agora mais na tua carreira. Tu estás desde 2001, são 13 anos, né? 11 anos. 13 anos. 13 anos. E claro, uma carreira exitosa e pelo que tu nos disseste aqui, preocupado na tua própria formação profissional, né? Com pós-graduação, isso é muito importante na atualidade. E certamente outros cursos que tu tens frequentado e procurado te informar. E como é que vai ser a carreira, tá? Tu pensas um dia chegar a um time profissional? Com certeza. Eu também costumo passar para os atletas, aquela pessoa que se conforma daqui a pouco em não pegar convocação, aquele que se conforma em estar no banco de reserva, ele não vai chegar em nenhum lugar. É que nem no meu caso. Eu estou estudando, eu estou tendo essa oportunidade de dirigir um clube grande, como o Internacional, estou pegando essa experiência, né, para um dia chegar no profissional. Claro. E eu quero, quando chegar no profissional, eu permanecer lá, né? Então, eu estudo bastante, eu assisto, eu escuto. Então, eu procuro estar sempre preparado para aquilo que possa aparecer, né? Claro. Foi que nem eu estava de auxiliar do Klemer, surgiu a oportunidade do Klemer estar no profissional e a direção me chamou, tu vai ser o treinador do Júnior. A gente já tinha a Copa Sub-19 ali, onde a gente ganhou do Grêmio, né, na final. Logo seguido o Brasileiro, onde a gente conseguiu ganhar do Palmeiras, e isso me deu força para mais um degrauzinho que a gente vai subindo. A gente sabe que é difícil, né, que a exigência ela é bem maior. Tu tens não uma data fixa, específica, né, mas tu tens uma data, assim, um período que tu penses, bom, agora chegou na hora, passados aqui 15 anos eu estou bem, agora já vou, ou antes até,
Ou isso não passa, pode acontecer a qualquer momento? Eu não trabalho assim nessa questão. Eu vejo muito em tentar fazer o melhor aonde eu tô, porque isso aí que vai me dar essa oportunidade daqui a pouco. A visibilidade. Do meu nome aparecer, né, do meu trabalho aparecer. Né, então eu procuro estar para que quando essa oportunidade apareça eu vá estar preparado. Então, que nem eu disse, comecei na escolinha, passei por todas as categorias, né, e isso foi importante para a minha formação, porque eu acho que cada idade tem as suas particularidades, né, então fui tendo essa vivência. Hoje eu estou, vamos dizer, na última categoria da base, porque a Sub-23 ela já trabalha com jogadores profissionais, né, que não tem mais idade de base. Então eu consigo ali, daqui a pouco, com essa experiência, ajudar os jogadores, né? Claro. E ao mesmo tempo, através dessas conquistas aí que a gente está tendo, que não é só minha, tem minha comissão, tem todo um trabalho por trás ali que me ajuda, né? Uma estrutura do Inter, mas que vai fazer com que eu vá subindo. Léo, outro dia nós tivemos aqui um colega jovem, que hoje está treinando Júlio César Nunes, o treinador esportivo de Bento Gonçalves. E nós perguntamos para ele mais ou menos essas mesmas questões, e eu lembrei o seguinte, que no futebol moderno se adquiriu algumas formas de trabalho dos profissionais, como técnico e principalmente jogadores, e agora também o técnico, em ter um empresário, um representante. Ou seja, aquilo que nós víamos lá em Hollywood, né, nos Estados Unidos, que o ator de teatro, de cinema, o dançarino, precisa ter um empresário, alguém que represente, até para levar, olha, esse dançarino aqui, né, do Carnegie Hall, é bom para dançar esta ópera lá em Chicago, né? E é assim que acontece. Com os treinadores de futebol também já está havendo isso, né? Principalmente o jovem treinador, como é o teu caso. Tem algum profissional, ou tu estás ainda, pelo teu trabalho, mostrando, olha, está sendo assim o trabalho do Leão, ó, vamos dar uma olhada esse time está avançando, está ganhando campeonato, alguma coisa acontece. Claro que tu disseste agora, é uma equipe que trabalha, não está sozinho, mas é importante para a tua carreira. E como é que funciona isso para ti? Eu acho um pouco complicado assim a questão do empresário para treinadores, né? Na base, porque às vezes pode acontecer porque é o mesmo jogador, do mesmo empresário, é por isso que ele está jogando. Então, esse cuidado eu procuro ter, né? Eu converso com muitos empresários, eu acho que o treinador da base ele tem que ter essa abertura com os empresários, porque os empresários, eles também nos ajudam, querendo ou não, né? Porque precisamos de um jogador assim, com característica assim, eles têm esse... E o jogador chega dessa forma É uma maneira, né? É uma maneira porque a gente recebe daqui a pouco telefonando e diz, Zé, tá precisando de algum jogador? Assim, olha, de jogador a gente está sempre precisando. Jogador bom a gente está sempre precisando, né? Então, mas eu acho que a gente tem que ter esse contato, poder conversar, sentar com os empresários, porque eles nos ajudam também. Eu vejo assim, eu enxergo que o empresário ele tá ali para nos ajudar, mas eu acho muito perigoso ter esse vínculo com algum empresário. Sim. Porque daqui a pouco a gente opta por um jogador, né, e podem... É o mesmo, e aí, já vem alguém e aí o jogador vai ficar chateado, a gente fica com sempre com aquele mas será que não é porque então eu prefiro... não ter vincular o meu nome, né, a um empresário, principalmente na base. Eu acho que depois do profissional já é um pouco mais, acho que é diferente, né, mas na base eu acho ainda um pouco precoce a questão de empresários para treinadores, né. Te pergunto, algum clube já procurou? Clube? Para treinar? Não, porque a gente, por já estar trabalhando ali no Inter, né, os clubes têm essa coisa
Da ética, né? Sim. A gente conversa, a Respeita, gente se não, encontra né? em vários torneios, em vários campeonatos, né? Mas os clubes têm essa questão de ter o cuidado, né? Porque daqui a pouco, de que maneira vai se receber, pô, tá fazendo um convite para um treinador do Inter, por exemplo. Jogar contra o Inter e aí convite fica um pouco complicado, né? Mas a gente tem bastante abertura, porque a gente joga muitos torneios, a gente conversa com vários, né? Vai. Bom demais, então. Eu preciso fazer mais um intervalinho, né, Samuel? Sim, por Se favor. tu me permitir, eu preciso também valorizar nossos patrocinadores também, né? O pessoal que nos abastece também, né? Que nos dá o auxílio, que é tão importante. Então a gente vai fazer mais um intervalinho agora, a gente já volta. Estamos aqui hoje com um convidado especial, o José Leão, treinador do Sub-20. Hoje é Sub-20, na minha época era Júnior, né? Era Júnior. Ainda fala Júnior hoje. Mas o treinador do Sub-20, do time Júnior do Internacional, o Rafael Passos, nosso colega aí, e o Samuel de Souza Santos. Lembrando que o Debate da Galera, o programa sempre segundas e sextas-feiras, a partir das 19 horas, né? Rafa, Oi. Como tu vês, Rafael, o antigo aqui é ele. Parece, né? Não, mas eles falavam Júnior até 10 anos atrás. Não, mas a nomenclatura do campeonato é estadual júnior. A gente vê tanto a seleção sub-20, seleção sub-19, sub-17, né? Nós estamos brincando contigo. Continua sendo júnior, né? O Leão nos ajuda, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, então a gente volta daqui a pouquinho. Lembrando que você pode sempre assistir, ouvir, né? No nosso www.galeradaweb.com, pode assistir em tw7.tv ou então lá em Rio Grande, que você está nos assistindo lá pela TV Mar nos canais 17 da Via Cabo e 22 da NET. A gente vai fazer um intervalinho e volta daqui a pouquinho, não sai daí.
É isso aí, então, está no ar o terceiro bloco do debate da galera desta segunda-feira, dia 13 de outubro de 2014, são 20 horas e 14 minutos, a temperatura é 18,6 graus, já subiu 2 décimos aí desde que a gente começou o programa. Lembrando que essa temperatura aqui no estúdio da Rádio Galera, aqui no Maitá, em Porto Alegre, e esse é o terceiro bloco do debate da galera que você acompanha segundas e sextas-feiras, das 19 às 21 horas aqui pela Rádio Galera da Web. Você pode ouvir, como você bem sabe já, você que nos ouve há bastante tempo já, que é nosso ouvinte das nossas jornadas esportivas, da nossa programação, você pode ouvir em www.galeradaweb.com, você pode assistir também em tw7.tv e um abraço sempre especial lá para o pessoal de Rio Grande, lá da TV Mar, que nos assiste lá em Rio Grande pelos canais 17 da Via Cabo e canal 22 da NET. Lembrando também as formas de interatividade que você tem para participar conosco, fazer e nos ajudar no nosso programa aí. Daqui a pouco eu já vou ler alguns contatos aí da interatividade pelo facebook.com/galera da web, pelo Twitter em @galera da web e também com a novidade agora o WhatsApp pelo número 92080969. Em nome de Multissom, Retromac, Impressos Portão, Salesio Química e Araújo Transporte, a gente está voltando. A gente já falou bastante já de base, já apresentamos nosso convidado falou um monte de coisa interessante aí e falou sobre como é colocado os jogadores de categoria para categoria, a parceria entre os treinadores de todas, a união, na verdade, a sintonia, né, Leão, entre os treinadores de todas as categorias. Falamos um pouquinho sobre Grêmio Internacional. Tem mais alguma pergunta direcionada para a base? Ou vamos botar o treinador na fogueira também? Que eu quero perguntar se ele foi no Beira-Rio ontem, para perguntar que ele achou do Neymar, tudo. Pode ir. Como foi então esse Campeonato Gaúcho de Juniores, onde o Inter ponteou o campeonato todo, chegou às semifinais, perdeu para o São José em 2 jogos muito complicados, muito apertados, e ainda teve a confusão do jogador Diógenes do São José. O campeonato ficou parado durante 4 meses. Como foi aguardar a definição do TJD, depois do STJD, se o Inter ia ou não para a final? Foram 2 jogos, né, contra o São José, a gente ganhou de 1-0 lá no Passo da Areia e o gol qualificado nos tirou, a gente perdeu 2-1 no CT, né? Golzinho aos 45, 48, Não teve tempo nem de reagir uma bola parada, né? Como eu falei para os nossos atletas, né? O que acontecesse para nós seria lucro, né? Então, a gente já estava fora. Mas tu chegou a te preparar, porque o primeiro julgamento no TJD deu causa perdida para o São José. Eles perderam os pontos. Aí tu começou a preparar o teu time para jogar a final contra o Grêmio? Sim, porque correu o risco já de ser logo em seguida, né? Sim. Na semana seguinte, acho que a gente jogou numa quarta-feira, quinta-feira já saiu e a gente já poderia já jogar no fim de semana. Sim. O Grenal. E a gente preparou, e aí o São José entrou novamente, aí foi atrasando, e aí a gente já começou já a fazer a preparação para a Copa BH, para Sub-19, né? Então acabou ali no início, sim, a gente ficou um pouco mais focado, mas aí também já os jogadores, como eu falo, no primeiro semestre eu tenho os jogadores júnior de último ano, no segundo semestre geralmente eles sobem para Sub-23 com o Clemer. Tu joga com jogadores de 19, né? Isso. E aí acabou então que numa dessas o tempo foi se passando e a gente foi dentro da nossa organização já priorizando outros torneios e claro, sempre na expectativa de que pudesse jogar essa final. O Inter agora enfrenta na quinta-feira não, quarta-feira o Atlético Mineiro pela... quinta-feira. É quinta, dia 15? Quinta-feira. Hoje é 13. É por aí, então. Quinta-feira, então. Contra o Atlético. O Atlético Mineiro é onde é o primeiro jogo? É lá. É lá em Minas. BH? No Independência? Vai ser vai ser em Sete Lagoas. Sete Lagoas, na Arena do Jacaré. Pelo menos foi o que passaram ali. Oitavas de final da Copa do Brasil Sub-20. É isso. Título que o Internacional não tem na categoria. Não tem, né? Então, como eu falei antes,
Quem faz essa competição é a comissão da Sub-23, né? O Kleber vai comandar isso aqui. A comissão já faz, desde que teve a primeira edição da Copa, Copa do Brasil, quem faz é a comissão da Sub-23. Né? Então é o Kleber que vem fazendo, a gente eliminou o Paraná agora e pega o Atlético Mineiro. E aqui joga onde, Leão? Aqui, Alvorada. Depende. É que depende também, às vezes tem a grade da TV, né? Sim. Se for um jogo de noite, por exemplo, vai ter que ser. Beira-Rio. Já se jogou no estádio do Cerâmica, já se jogou no Beira-Rio, pode ser que vá ser no Beira-Rio, ou no Passo da Areia, aí depende muito. Escuta, Leão, fala-se muito, e agora eu estou falando com um profissional da área, ninguém melhor do que tu para examinar conosco aqui esse assunto. Há muita dificuldade, há muita diferença jogar naquele campo do São José, sintético, grama sintética, ou não é tanto assim? Eu acho assim, eu acredito muito no treino, né? Então, se a gente tem lá uma quadra sintética, lá no CT, eu acho que tudo aquilo que tu treina, que tu faz, que tu dá uma sequência, tu acaba se acostumando. Tem os prós, tem o contra. O jogador sente, ele fala, porque daqui a pouco assim, o que acontece? Tu está treinando num grama natural. Tá. Tu passa a semana inteira treinando no grama natural e tu vai fazer um jogo numa grama artificial. Tem uma diferença, né? Tu vai ter adaptação, é uma bola que acelera mais, né? Então, a questão do calor ali, chega no brasileiro no final do ano, é mais quente, é complicado, né? A gente viu aí até no profissional, pessoal com balde, com gelo, com água, tendo que molhar. Então, mas eu acho assim, o fator, ele complica porque as equipes, ela não tem para treinar a quadra de grama sintética para treinar. Então isso é complicado. Mas eu acho que se no momento que tu faz uma sequência de treino, por exemplo, o São José que treina lá, ele vai acabar se acostumando. Como eu falei, tem coisas ruins, tem coisas boas. Não, eu acho até que tem vantagem, o São José especificamente, acho que tem vantagem, porque treina lá e joga lá. Exato. Quando a partida quando ele tem um mando de campo. Consequentemente, ele já está ambientado. Ele leva alguma vantagem sobre o teu time, por exemplo. Com certeza. Tu treinas normalmente no gramado, numa grama normal, né? É que nem a bola, né? Por exemplo, é que nem a bola. A gente joga um campeonato com uma marca, joga outro campeonato com outra marca de bola, então é um peso diferente. Então a gente tem que se acostumar. Agora, são esses torneios, esses campeonatos em âmbito nacional, eu acho que são muito interessantes, porque o jogador já tem uma vida de profissional. Por exemplo, tu vai sair com o teu time, vai a Belo Horizonte, pega o avião, desce do avião, sobe no avião, volta. A gente foi agora para a Copa BH, a gente jogou contra o Atlético Mineiro no Independência. Já tinha com torcida contra, com... Uma eliminação no finalzinho também, né? Foi uma eliminação, até hoje eu não consigo... Foi um pênalti ali, bem duvidoso, então... Só lembrando, o jogo de volta contra o Atlético é no dia 23 de outubro, às 7h30 da noite, ainda em lugar então não tem como ser no CT, porque não tem... Ô, Leão, uma outra questão que eu queria ver contigo. Nós temos aqui no Rio Grande, creio que um cuidado muito grande, uma boa formação de profissionais da tua área, né? Haja vista os resultados, os campeonatos que tu já tens conseguido lá nas equipes de base do Internacional. Em âmbito do país, como é que é esse... Por exemplo, tu vai jogar contra o Atlético Mineiro. Eles fazem um trabalho semelhante. Nós estamos em que patamar os nossos clubes aqui? Olha, eu vejo hoje é muito próximo, cada um da sua maneira, né? Cada clube tem sua filosofia de trabalho. Daqui a pouco é um clube que daqui a pouco não permite 3 zagueiros, ou outro clube que daqui a pouco quer sempre propor jogo. Daqui a pouco cada estado tem a sua característica de jogar, né? Mas hoje é muito próximo, hoje a gente tem acesso a tudo, a treinos,
a vídeos, né? Então hoje o pessoal está estudando mais o futebol, então isso a gente senta, é o adversário, a gente tem acesso ao adversário, a gente consegue, né, ter esse material, e eu vejo muito próximo, mas com essas características. Daqui a pouco aqui no Sul, futebol de mais, vamos dizer, mais pegado, com mais intensidade. Daqui a pouco futebol carioca, mais toque de bola. Não estou dizendo que, mas eu acho que tem suas características. Tem que, né, guardar, e é natural que guarda. Isso, então a gente, eu vejo muito próximo, né? E se for analisar, assim, pelos campeonatos que estão tendo, dificilmente se repete. Pega o Campeonato Brasileiro, foi o Cruzeiro no ano anterior, o ano passado a gente, né? Teve América Mineiro, então são times que dificilmente tu vê aquela sequência, assim, sempre, antigamente tu via mais isso, daqui a pouco o Inter ganhou 2, 3 vezes seguidas, daqui a pouco, não, hoje eu vejo muito mais essa variedade de times, né? Acho que no Brasileirão Sub-20 o Inter ganhou 2 vezes, o Cruzeiro ganhou 2 e o Grêmio ganhou 2 e o América de Minas ganhou 1. Então eu vejo, assim, hoje cada vez mais que nem eu digo, é difícil ganhar campeonato, é muito difícil. Por exemplo, vai ganhar o Campeonato Brasileiro, só um dos 20 vai ganhar. E essa cobrança em cima, não digo da direção, mas da torcida, porque o torcedor quer ganhar. Mas não é fácil ganhar. Não importa. Como? Tem um time assim, mas do outro lado, é tu contra 19 5 anos de idade, tenho que ganhar o Grenal de 5 anos. Então não é fácil ganhar, não é fácil ganhar. Então, e ainda mais isso, o futebol tá muito divulgado, né? O acesso hoje, o pessoal o acesso que tu tem ao adversário, ele é muito mais amplo, tem muito mais material para tu consegue. Hoje, se tu for ver todos os campeonatos da base, aí, a grande maioria sub-17, sub-20, eles são transmitidos, né? Sim, então, exatamente. A gente está ali, hoje vai jogar um brasileiro no final do ano, tá tendo a Copa do Brasil sub-20, eu já estou ali sentado olhando, eu já estou vendo possíveis jogadores que possam estar aqui no final do ano, né? Então hoje tá fácil da gente conseguir sentar, estudar o adversário, de planejar em cima do que a gente vai fazer. O garoto que tu pegas, que vem para as equipes de base, tu estás recebendo, e que é gaúcho, que é daqui, natural do Rio Grande ou daqui, estados mais próximos, que conhecem muito mais a nossa característica. Difere muito daquele que vem lá do Rio de Janeiro, por exemplo, ou do Nordeste, que eu sei que tu recebes. Eu digo assim, eu costumo fazer o seguinte, quando chega um jogador, um atleta para eu avaliar, eu costumo antes ter uma conversa com ele, né, até para deixar ele tranquilo, porque eu sei que não é fácil, é bem complicado, né, porque ele vem com uma ansiedade, ele vem com um peso daqui a pouco estou num clube grande, e para muitos é a maneira que eles têm de poder ajudar a família, né? Então eu procuro ter essa conversa com ele e explicar de que maneira eu trabalho e aquilo que eu pretendo com ele, né? Então também, às vezes, muitos jogadores que chegam numa posição que tu acaba vendo características de outra posição. E então, vai ter que trocar, né? E então eu já deixo isso para ele, já explico isso para ele, né? Da maneira como eu trabalho e a maneira como eu gosto, não estou dizendo que é o certo ou se é errado, eu não sei, mas a maneira como eu gosto de ver a minha equipe atuando. Então eles acabam já, quando vão iniciar essa avaliação, eles já sabem mais ou menos de que maneira se comportar. Né? Então é a maneira como eu faço, então eu não consigo assim diferenciar muito, porque daqui a pouco eu não sei se eu não estou induzindo ele já. Não, mas eu acho de uma que maneira. Até se estiver induzindo, Leão, eu acredito que é por uma boa causa, porque tu estás pensando em formar um atleta ali. Exato. Né? Tu recebe um garoto e deixar ele da melhor, o mais tranquilo possível para poder mostrar o potencial dele, né? Porque às vezes quando os jogadores que podem se perder porque está ansioso, porque está nervoso, porque pesa, a perna pesa, né? Não é fácil. Né? E depois longe da família também é uma garotada. Complicado, é muita coisa, né? É muita coisa que influencia, né? Troca de cidade, é deixar os teus amigos, é deixar uma família. Por mais que daqui a pouco é uma maneira que tu vai ter de ajudar a tua família, mas tu está distante.
A gente vê muito disso, né, dessas reportagens que o pessoal faz na cobertura dos jogos ali. Eu estava observando, muitos, inclusive a avó, a mãe que é responsável, né? Sim. Tem essas coisas assim, né? É. E eu acho que isso tudo psicologicamente pesa bastante, né, para o jogador que o Leão vai ter nas mãos ali nas equipes de base do Internacional. Nós tivemos aqui os jogadores do Grêmio, o Breno, que é do interior de São Paulo, o próprio zagueiro do Internacional, o Aleph, que é baiano, o outro jogador do Internacional, o zagueiro Eduardo, que é... O Eduardo é daqui, o Eduardo é de Distância Velha. Eduardo de Distância Velha. Exatamente. Tem o Léo Camilo, que é do interior de São Paulo, tem o Eriks também, que é de fora. Tem bastante jogador. Quer ver, Leão? O que a gente percebe é o seguinte, ó. Percebe não, é a mais pura verdade, né? No momento em que, na idade que o moleque mais precisa do apoio da família, a família está longe muitas vezes, né? E aí vocês acabam, a comissão técnica, os colegas, dormem em alojamento, treinam todos os dias, não tem o pai, a mãe do lado, às vezes, claro, hoje tem o recurso da internet, Facebook, antigamente não tinha, né? Mas hoje tu tá com a internet aqui, tu tá no WhatsApp, tu tá conversando, mas muitos desses meninos vêm de muito longe, né? E aí vocês acabam sendo, teoricamente, os primeiros pais, na verdade, né? Porque os pais de verdade estão longe. Como é que ele dá com o psicológico dessa garotada? A gente tem ali no Inter, falo pelo Inter, né? A gente tem toda uma estrutura por trás ali, tem a assistente social, tem a psicóloga, tem, né, a comissão técnica que auxilia, que nos ajuda, né? Às vezes a gente pega aí um jogador e o futebol... Um homem de 30 anos de idade já é considerado velho para o futebol, né? Sim. E às vezes a gente exige de um garoto de 17, 18 anos, que daqui a pouco 18 anos para o futebol, tem muitos jogadores já no profissional com 18, 19 anos, mas só que 18 anos eles ainda estão começando para a vida. Tem que ter esse cuidado. Com uma responsabilidade de adulto, né? 17 anos é adolescente ainda. Quanta coisa que ainda tem para amadurecer e que carrega essa carga. E aí aquele momento que o pai daqui a pouco tá ali do lado, não, calma, não é por aí, para ensinar aqueles caminhos, né? Sim. E tem essa distância, que não adianta, tem o celular, hoje em dia tem internet, tem tudo, mas não é o estar ali, sentir o abraço, sentir o carinho do seu familiar. Né? A gente teve aqui, Leão, o Júlio César Nunes, do Esportivo. A gente bateu um papo com ele aqui há duas semanas atrás e foi bem legal. E assim como está sendo contigo também, e eu tive que fazer uma pergunta para ele, e vou fazer para ti também, não tem como escapar. O treinador responde como treinador e o jogador a gente cobra como jogador, né? Quem é que é o teu treinador, assim, que tu diz, esse é o cara? Olha, que nem eu te falei, assim, eu procuro estudar todos eles. Né? Eu procuro escutar todas as entrevistas antes de jogo, principalmente pós-jogo. Né? O Marcelo do Cruzeiro é um treinador que eu admiro porque desde a época do Curitiba ele tem uma coisa que eu também procuro fazer para as minhas equipes. Eu tenho definido aquilo que eu quero para a minha equipe. Né? Então, por exemplo, ele tem jogador e eu ponho características daqui a pouco de jogadores dentro de um sistema, vamos dizer assim. Por exemplo, ele gosta de extremas com velocidade, ele gosta de um centroavante com presença de área, ele tem um zagueiro de imposição física, ele tem laterais que apoiam. Então ele consegue, pelo menos em todas as entrevistas que eu vi, ele tem aquilo ali bem definido, o que ele quer para a equipe dele. E eu acho interessante isso porque ele vai e eles fazem a contratação desde a época do Curitiba, né? Então ele já sabe o que ele precisa para a equipe dele. Mas eu procuro estudar vários treinadores, né? E mesmo aqueles que daqui a pouco eu não concordo já está me ajudando. Porque daqui a pouco define para mim, não, bom, aquela linha ali eu não vou, aquela ali eu vou. Mas que nem eu te falei, assim, eu não tenho um nome, vejo muito a questão do Tite também é outra que... E aí às vezes a gente fala, pô, mas ele está falando porque é o momento. Não, é porque já... Eu me lembro do Tite no Inter, eu acompanhava muito essas questões do treinamento dele, né? Porque a gente estava lá
Porque tem alguma semelhança entre o Marcelo e o Tite. Tem algumas coisas que... o Júlio até falou aquele dia que eu faço a mesma pergunta, né? Que a gente gosta de saber, né? Porque o jogador se espelha no jogador, o treinador também, né? Não é diferente. Sim. Todo profissional, eu acho, acaba se espelhando em alguém de alguma forma, pela sua maneira de se comportar, acho que pessoalmente, profissionalmente, enfim, como tu mesmo falou. O Júlio, quando eu perguntei pra ele falou Tite. Então... Ponto final. E aí me chama a atenção tu falar do Marcelo Oliveira, cara. Legal ouvir isso, entendeu? Porque é sinal que tu, mais ou menos, tu tem uma linha de trabalho profissionalmente, assim, muito parecido, né? Sabe que... Eu não imaginava que ele ia dizer isso. Mas eu pensei que ele ia dizer Rode, Tite, que bom Filipão, que ele disse. Normalmente a gente já pega 3 ou 4 e... Que bom que ele disse. Eu me lembro agora, isso só para acompanhar a mesma linha de raciocínio e até o acerto da observação do Leão. Eu me lembro que quando o Marcelo era técnico do Curitiba, nós estávamos num grupo de colegas jornalistas e alguém falou do Marcelo e eu perguntei assim, tu viste ele jogar? Para um da roda. Não menos jogava muito a bola. Era um tipo de... Como é que eu vou te caracterizar? Bom, era um tipo de jogador que parece que Minas Gerais é pródiga no surgimento desse tipo de jogador. Dirceu Lopes, Marcelo Oliveira, né? É tecnicamente muito bom. E eu noto que os times que ele treina, que ele prepara, o Curitiba, quando ele estava lá, jogava quase no mesmo estilo. Claro que ele não tinha um elenco de jogadores como tem hoje no Cruzeiro, não é? Mas ele o que me chama a atenção nele é a questão da convicção daquilo que ele tem. Que parece Curitiba, na época dele, foi 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil e teve um ataque mais positivo não só do Brasil, mas foi bem e ele, né? Então, como eu te disse, eu admiro, assim, tem várias coisas que eu pego de vários treinadores. Mas eu falei do Abel. O Abel, eu acho muito interessante com os jogadores, essa coisa que eu acho que é fundamental de estar junto com o jogador, de ter o grupo fechado, né? De ter isso aí, muito importante. Né? Mas, que nem eu te disse, eu ouço, eu escuto, eu vou atrás, eu vou... Sabe que o Abel para eu esses dias, não é querer definir, não se está definindo nada aqui, né, Leão? Estamos apenas examinando contigo essas coisas aqui e até aprendendo um pouco aí, porque é um novo treinador, é a nova geração de técnicos que estão surgindo no futebol brasileiro, no futebol de Porto Alegre, do Rio Grande e no futebol brasileiro, que é o caso do Leão, hoje responsável pelas equipes de base aqui do Internacional. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, volta e meia se diz assim, e isso é mais para saber também de ti, do teu estilo. Olha, vamos chamar o treinador tal, o Rafael vai vir aqui para o Grêmio e vai dar uma chacoalhada nesse time. Aí tu contrata o Rafael, que é um bom técnico, mas não chacoalha nada, porque não é desse estilo. Eu não quero referir nomes aqui e tal, mas tu te enquadraria em que tipo de treinador, de profissional? Daquele que movimenta e tal, ou mais calmo, mais tranquilo, assim, se fosse, por exemplo? Olha, eu acho assim que a gente tem que ter, eu tenho para mim que o treinador de futebol, principalmente treinador de sub-20, sub-23, do profissional, a primeira coisa que ele tem que ter, isso é a minha opinião, é saber administrar pessoas. Perfeito. Eu acho que isso é fundamental. Porque a gente lida muito com a questão do ego, né, com a questão da mídia em cima, né, e eu acho que se tu conseguir administrar as pessoas, tu vai ter elas do teu lado, tu vai ter os jogadores contigo que vão comprar para ti. Né, eu procuro o meu estilo é um estilo assim de deixar o ambiente muito à vontade, pessoal. Eu brinco, a gente está sempre um sacaneando o outro, aquela coisa do futebol, né? Que os caras dizem, pô, no futebol não dá para deixar na reta, os caras vêm e fazem. Então, eu procuro deixar o meu ambiente assim, mas tem momentos que tu vai precisar ser um pouquinho mais enérgico, um pouquinho mais, como se diz, chutar a porta do vestiário, né? Mas no momento que, eu acredito muito nisso, no momento que tu consegue ser verdadeiro com o jogador, e eu sou assim,
Eu digo por que ele está no banco, eu digo Ele por que defende a sua ele não ideia, foi. Ele consegue, no momento que ele entende, no momento que ele ouve, porque é muito fácil para o treinador chegar e dizer, meu time é esse, e ponto. Agora, no momento que o meu time é esse por causa disso, disso, disso e disso, em função disso, o jogador ele sabe o porquê e o que ele tem que fazer. Então eu acho que tu passar aquela coisa de eu procuro ser o mais tranquilo possível. Porque aí no momento que tu precisar chutar a porta do vestiário, eles sabem o porquê que está acontecendo aquilo ali. Leão, é muito difícil tu passar o espírito de equipe para o grupo? Acho que Ou não? é complicado. Se tu no início deixar passar. Então é isso que eu procuro fazer. Ano que vem vai subir os 9-7 para o Júnior. Então quando eles se apresentam para a minha categoria, eu já passo para aquilo que eu falei, eu já passo para eles a maneira como a gente trabalha, a maneira como funciona. Então no momento que tu chega num lugar onde tu já sabe como funciona, a chance daquilo ali andar ela é grande. Porque o jogador já, bom, esse treinador é assim, funciona desse jeito, ele gosta de jogar assim, os treinos são assim, então sempre eu chego na segunda-feira, eu digo, essa semana vai ser isso. Ele passa a sentir Ou seja, que está num grupo, numa equipe. Isso. E aí é como eu digo, assim, eles entram, ele está entrando na tua casa, então tu tem que receber da melhor maneira possível. Podendo ter a tranquilidade de olhar no olho dele e poder falar as coisas para ele. Então, graças a Deus, esse tempo todo que eu tenho ali dentro do Internacional, eu nunca tive problema com o jogador. Então, mas por quê? Porque a gente olha no olho e fala as coisas. E eu já ouvi, por exemplo, de jogadores, olha, eu discordo de estar no banco, mas te respeito e vou fazer aquilo ali, pode ter certeza que a gente está junto. Mas por quê? Porque eu passo para ele o porquê disso aí. E até ganha um jogador que fala isso e ganha a tua confiança. Claro. Né? Porque tu sabes que, puxa... E eu quero que o jogador faça isso. Porque eu acho que quando tu joga limpo, tu sabe com quem tu está lidando. Né? Porque a pior coisa que tem é aqueles... daqui a pouco quando tu vê, tem 3 jogadores aqui, tem 2 jogadores lá, Não, e dessa maneira eles sabem tudo que acontece. E até às vezes muitos dizem, pô, cara... Meus amigos dizem assim, mas tu falo? Eu falo, porque eu acho que é assim que tu vai conquistar a confiança dele. É assim que vai fazer com que esse jogador vá correr para ti, que vai jogar junto contigo, porque a gente sabe, se eu disser aqui que treinador ele depende sim dos jogadores. Eu não acredito que jogador possa derrubar um treinador. Principalmente lá no Inter, eu falo pelo Inter, porque lá o Inter tem suas convicções, eu brinco já falando a verdade, porque o Inter também ele não forma só jogadores. O Inter forma também treinadores, preparadores físicos. Por exemplo, eu estou há 13 anos lá, claro. Trabalhei em todas as categorias. Graças a Deus ganhei mais do que perdi, mas já perdi. Claro. Esse campeonato agora gaúcho, sim. A gente perdeu. Mas vem da semifinal. Tu és um formado exato. Então, eu acho que é dessa maneira, jogando limpo, sendo verdadeiro, explicando o porquê, explicando quem é o José Leão para eles. Vai dar essa tranquilidade para eles e vai fazer com que a gente junto, vá chegar em algum lugar. Eu não sei se tu conhecesse, Leão, mas lá no Internacional ele esteve lá e foi um grande amigo e um excepcional treinador, no meu conceito assim. Claro que hoje já modernizou-se bastante, nós falamos agora do Tite, no Marcelo, que de certa maneira me parece... também agem de forma mais ou menos semelhante a essa que eu vou te falar. O Enio Andrade dizia o seguinte, que se o jogador chegasse para ele entre 18, 19 anos, ele dizia, não está pronto ainda. É bem pronto. Aí nós perguntamos, mas quando é que vai estudar? Aos 21 normalmente já está pronto. É isso mesmo? Eu acho que o futebol hoje ele tá mais precoce, né? Ah, perfeito. Então, às vezes, a gente pega aí jogadores tem o jogador do Santos ali, o que eles chamam o Gabigol, né? Ele é 9'6", né? Ou seja, ele já é titular de um time de Série A. Né? Tu pega o Pato quando surgiu, né? Então tá cada vez mais precoce, o próprio Valdívia, né? Que já está desde o ano passado, ou seja, já com 19 anos, 18, 19 anos.
tá cada vez mais precoce, assim, né? Eu acho que o jogador ele fica pronto quando firmar, né? E pronto. Para mim o jogador nunca está pronto. Sim. Porque sempre o futebol ele proporciona muita surpresa. Para mim o futebol é o único esporte que o melhor nem sempre vai vencer. Dificilmente tu pega uma equipe de basquete, de vôlei, o melhor vence. Futebol não, são vários fatores. E às vezes eu tenho jogadores que acabam tendo azar, por exemplo, na sua estreia. Por exemplo, a gente tem ali alguns jogos, tu vai estrear contra o Cruzeiro no Mineirão. Pô, é complicado, né? É complicado. É melhor que tu seja, né? Agora tu vai, nada contra, mas daqui a pouco vai estrear no Gauchão contra o último colocado da chave, dentro de casa. Pô, tu entra ali, faz 2, 3 gols, a torcida pronto, já te põe no colo e tu vai no embalo, né? Então, tem muitos fatores que podem fazer com que, esse jogador está pronto. Não, mas vamos analisar todo o contexto, quando ele estreou, qual foi a oportunidade, que momento estava a equipe. Às vezes tu pega um time encaixado, hoje o Inter, por exemplo, o time está brigando pelo título. Daqui a pouco tu cai ali, tu está num time encaixado que os jogadores vão te levar, né? Leão, falando nisso, com toda a tranquilidade, sem querer fazer pergunta de armadilha aqui e tal, mas tu falasse agora, eu disse outro dia, e nós analisamos aqui, que um dos fatores de conquista do Cruzeiro, do Campeonato Brasileiro, pelo Cruzeiro, se devia muito ao plantel, ao elenco, ao grupo de jogadores. Ou seja, aquela coisa que todo treinador, vocês sabem mais do que nós até isto, que se tu tem de 16 a 18 jogadores que tu vai substituindo, tu tem um grupo possivelmente qualificado e campeão, no caso, como o Cruzeiro, não é? Não sei se o Internacional tem isso, mas basta o encaixe ou precisa também esse aspecto? Por exemplo, o Internacional está na vice-liderança. Claro que a torcida colorada e todos nós gaúchos queremos que o Internacional seja campeão brasileiro. Isso é ponto pacífico. Mas como é que tu, como treinador, vê? Tá lá dentro essa... Eu acho o futebol muito cruel, né, como a gente diz, porque eu chego na roda de amigos colorados e eu vejo uma indignação, às vezes, porque, perdeu, porque não sei o quê, o Inter não ganha, né? Assim, cara, o que vocês vão deixar para o último colocado, então? O Inter é segundo colocado do Campeonato Brasileiro Série A, um dos campeonatos mais difíceis para mim do mundo. Porque tu tem 10, 12, 15 times com chance de ser campeão. Não é fácil. Aí o Inter é o atual campeão gaúcho. É o segundo colocado da Série A, no campeonato mais difícil do mundo. E recebe críticas. É um time que se manteve no G4 o campeonato inteiro, praticamente. Exatamente. Aí eu não consigo entender, entendeu? Eu sou suspeito de falar porque eu sou treinador. Sim. Mas, é brincadeira. Não, mas perdeu para o Chapecoense, tomou 5-0. Acontece, o futebol às vezes é uma noite infeliz, alguma coisa. Eu tive agora, nas quartas de final, eu fui a Santo Ângelo. Teoricamente, nós na Sub-19, a gente é a melhor campanha, perdi 2-0 lá. E eu tive que vir para cá a gente reverteu 5-0, mas poderia não ter revertido. Porque o futebol ele proporciona isso aí. Então eu acho que, claro, o torcedor está no direito dele, porque o torcedor é paixão, o torcedor ele tem aquele time ali, ele quer que aquele time ganhe sempre, mas como eu disse, é difícil. É muito difícil ganhar. A gente trabalha para isso, a gente quer isso, é óbvio que a gente diz assim, não, nosso objetivo é formar jogadores, mas eu quero formar jogadores ganhando. Nesse ponto, a tua direção te cobra títulos ou ela cobra a formação de jogadores? A direção, ela cobra a formação de jogadores, né? Mas, de preferência ganhando. Eu nunca me senti ameaçado quando perdi o campeonato. E eu acho que isso é fundamental lá dentro do Inter. Eu já passei pelo... Eu entrei no último ano do Miranda, já passei pelo Carvalho, Vitório Pifo, vários. E eles mantêm aquela mesma... O critério é o mesmo. O mesmo critério, porque eu acho que é assim que se forma. Não é à toa que o Inter forma tanto jogador.
E às vezes, mas só um pouquinho, mas hoje no profissional, mas quantos jogadores que saíram da base do Inter que estão em outros clubes também? E ontem, por exemplo, o Internacional terminou o jogo com meio time criado na base. Alisson, Diogo, Valdívia, Nilmar. Exatamente. Porque... Fabrício não. Mas teve 5 ou 6 jogadores criados na base. Porque às vezes... Bertotto. O Bertotto. Às vezes tu focar só na vitória, até os meus amigos ficam loucos quando eu falo isso, mas tu ter como ser campeão prioridade pode fazer tu pecar ali na formação, né? Exatamente. Entendeu? Então daqui a pouco, vamos usar o exemplo do Ronald que tu falaste ali no início. O cara olha, não, mas ele é muito pequenininho, não sei, não vou botar ele porque eu vou botar um cara mais forte, porque aí assim... porque eu quero ser campeão. Quero ser campeão. Entendeu? E aí tu tem o Ronald, que é um talento, que a gente está tendo esse cuidado para que realmente ele vá ser aproveitado no profissional, e aí ele joga. O Inter perdeu o Sub-17, perdeu. Porque o futebol só tem um vencedor. Mas quantos jogadores ali que vocês viram o jogo lá e viram que tu falaste do Ronald, entendeu? Não, mas e o detalhe é o seguinte... Perdeu o campeonato, mas não perdeu a partida, incrível. O Grêmio ganhou na somatória, né? Do 2-1 do gol qualificado. Então a própria nossa desclassificação para o São José, o Inter ganhou uma, o São José ganhou outra. Se for analisar por pontos, né? Aí tem o critério do gol fora, mas... então eu acho assim que a gente tem que ter como objetivo a formação. E a formação, para te formar, é óbvio que se tu perguntar para mim, então tu não quer ganhar, eu quero ganhar todas. Todas. Se eu disser que não, eu vou estar mentindo. Mas a gente não pode perder a nossa linha de trabalho, perder o que é realmente formar jogadores pensando só em ganhar. Porque aí tu não vai formar ninguém. Leo, me fala um pouco, o Internacional tem passado problemas com seus centroavantes, né? O Wellington Paulista e o Rafael Moura, muitos problemas com eles. E na base do Inter, o Inter tem Andrigo, o Bruno Baio e o Bruno Gomes. 3 centroavantes, muito bons jogadores. Fale um pouco principalmente desses 3 jogadores. O mais Maurides, que já está voltando de lesão. Isso. São 4 jogadores, eu vou botar o Maurides nessa lista dos 3 aí, que tem futuro. Que nem eu te falei, hoje dos 4, só o Bruno Baio que está comigo, os outros 3 estão com o Klemer. O Bruno Gomes já pegou lista, né, com o Abel. Sim. E o Maurício está voltando de lesão. Então são jogadores que a gente acredita que se seguir nessa linha de ter paciência, às vezes eles mesmos ficam, né, mas por que eu não... eu quero... Isso eu ia te perguntar, Leão, só para tu respirar um pouquinho. Leão, o jogador que quer, claro, todos querem, né? Ele te cobra muito ou não a ti, mas ele se cobra, eu queria estar lá. Não é como cobrança, mas é como conversa. Isso. Porque eles chegam, será que eu não poderia? Não pode, entendeu? E eu gosto disso no jogador. Que tu tem que ter uma ambição, tu tem que querer chegar em algum lugar. Se tu ficar conformado ali, só que tu tem que saber chegar. Tu tem que saber usar essa tua ambição. Porque às vezes é fácil eu chegar e dizer assim, mas aquele cara é muito bom, ele não me leva, ele não me olha, porque eu sou melhor que aquele. Entendeu? Esse treinador não sei o quê. Não, isso é uma ambição ruim. Tu tem que ter aquela ambição de, o que eu tenho que fazer. Eu vou, se o chefe vier ficar no final do treino chutando mais, eu vou ficar. Estou aprendendo. Então tu tem que ter essa ambição, porque o jogador que se conforma ali com, mas o meu contrato é de 5 anos, vou ficar aqui ganhando meu dinheiro, o que aconteceu. Esse não vai chegar. Só que aquele que também não souber usar a sua missão também não chega. Porque o futebol é traiçoeiro, né? Porque o futebol, daqui a pouco, assim como vem fácil, ele sai fácil. Sai fácil. Então tu tem que estar muito bem preparado para que quando a oportunidade apareça, e às vezes no futebol a oportunidade ela pode ser amanhã. Eu digo por mim, eu estava ali de auxiliar, daqui a pouco saiu, o Klemer assumiu, amanhã tu já tem jogo. Me chamaram na sexta, no sábado eu já estava estreando. Agora, se tu não tivesse tido
anteriormente, uma linha de conduta e comportamento e preocupação com a tua atividade profissional, certamente tu não seria esse. É o que eu digo para eles. Por exemplo, o Bertotto, que está lá hoje, que foi o nosso capitão no Brasileiro, ele foi ter uma oportunidade depois de vários outros jogadores. E ele continuou trabalhando pesado, continuou com o foco dele. Hoje quem está lá é o Bertotto. Exatamente. Ou seja, o futebol ele é muito dinâmico. Um outro bom jogador que revelou o Inter ano passado foi o Murilo, né? Que acabou indo pro Botafogo agora. Muito bom. Ele era também nosso titular, ele fez o segundo gol da final, né? O Leandro, outro jogador de velocidade que também estava no nosso time do Brasileiro. Murilo foi vendido? Como é que foi? Ele acabou o contrato dele e ele pôde negociar com outro. Não fechou as bases com o Internacional para renovar o contrato e foi pro Botafogo. Falando um pouquinho do Internacional de ontem, a volta do Nilmar, a torcida enlouquecida. Tu tava lá ontem? Eu vou ficar te devendo uma explicação do jogo de ontem. Eu estava com um compromisso, o pessoal estava em São Paulo. Sim. E eu não consegui assistir. Eu cheguei hoje de manhã. Entendi. Então eu vi assim, Só por viu cima os gols, vi alguns lances. Mas assim, para eu poder te falar alguma coisa mesmo do jogo, eu acabei não assistindo. Mas aconteceu contigo já nessa tua longa carreira aí de tomar uma sapatada assim e conseguir recuperar no jogo seguinte já? Porque pro Abel realmente foi muito estranho, né? Chegou a dar até um momento de desconforto entre o treinador, até o Abel e a torcida do torcedor, né? A imprensa também, né? Foi uma semana não, meia semana, na verdade, um pouco tenso. O Abel foi vaiado ontem. Foi vaiado. No anúncio, no telão, ele sofreu vaias. Pois é. Essas coisas que... E a gente sabe que isso faz parte do futebol. O treinador, ele é o alvo principal, né? Que nem o pessoal fala. É mais fácil trocar um do que trocar 11, né? Sim. Só que já aconteceu comigo. O ano passado, a nossa estreia do Brasileiro foi uma derrota para a Portuguesa. Então, e aí a gente perdeu de 2-1 aquele jogo. E depois dali a gente ganhou todas as outras partidas sem tomar gol. A gente foi campeão, então brasileiro, estreando com uma derrota contra a Portuguesa. Né? Nada contra, mas é um peso diferente de camiseta. Com todo o respeito, né? Mas com todo respeito, mas é um peso diferente, claro. Que seria o Internacional entrou como favorito. Sim. Assim como era o profissional também, né? Exatamente. Claro. E a gente tem uma derrota, né? Onde logo em seguida a gente tem que reverter. E era uma chave de 5 equipes, onde classificava 2, então não era tão fácil. E eu não tinha computado ali como uma perda de 3 pontos. Eu tinha computado porque eu pelo menos faço isso. Eu monto ali, esse jogo aqui eu preciso de 3 pontos, esse aqui vai ser tanto, esse aqui vai ser, para ter uma projeção daquilo que tu precisa fazer. E aí quando tu sai já com um jogo onde eu tinha projetado 3 pontos, tu sai com 0. E aí depois eu ia pela frente, tinha Vasco, tinha Palmeiras, e logo em seguida já era o Palmeiras, era o Bahia. Né? E o nosso próximo jogo era contra o Palmeiras e que um empate poderia já não fazer a gente classificar. Então foi um momento complicado, foi uma estreia complicada, mas a gente conseguiu, né? Tanto é que a gente não tomou mais gol e acabou com o título. Então passei sim por esse... Aí passou pelo Cruzeiro, passou pelo... A gente passou, foi o Vitória, a gente ganhou 4-0 nas quartas, o Cruzeiro 4-0 na semifinal e o Palmeiras 2-0 na final. Sabe que às vezes eu penso, Rafa, que tem resultados e jogos que tu não pode computar como normalidade. E sim, coloca naquele nicho de isto é uma anomalia. Qual é o que eu quero dizer com isso? Não é desmerecendo a Chapecoense, mas a Chapecoense ganhar de 5 do Internacional é uma anomalia. É difícil. Tu não pode, como torcedor... A própria eliminação do Brasil na Copa. Dificilmente o Brasil vai tomar de novo 7. Verdade. Mas o futebol, como eu disse, o futebol proporciona isso. Sim. Às vezes é um detalhe, às vezes é tu entrar desligado. Exato. Entendeu? Quando tu vê... Aconteceu. Né? Eu vi aquele jogo da Chapecoense, o Inter criou para abrir o placar, o Inter criou para ser vencedor daquele jogo. Claro. Né? Mas aconteceu. Agora, quer ver uma coisa? Talvez isso já tenha, e certamente ocorreu contigo nas equipes de base do Internacional. O Internacional vinha com uma série de resultados negativos. Eu me lembro até o jogo do Botafogo. No segundo tempo, o primeiro tempo foi horrível. Segundo tempo, o Internacional começou a jogar como nós sabemos que o Internacional pode jogar. A partir daí foi uma sucessão de vitórias
e uma sucessão de bons resultados, alguma que deixou e tanto que o Internacional achou a solução na equipe, na base que tinha, na formação do elenco de jogadores que tinha no time principal. E nesse meio tempo, a direção, acredito que para dar uma satisfação à torcida, contrata e traz de volta o Neymar. Muito bem. Que agora entrou aí nessa partida, tomara que dê certo, seja a solução, não cabe aqui examinar se a direção agiu certo ou não. É que eles entenderam, a direção do Internacional, eu acho que isso é importante, mais uma vez a gente fixar, entendeu que era a solução para a resposta, como resposta ao clamor da torcida. Agora o Internacional conseguiu resolver mesmo sem ele. Vai para um jogo contra a Chapecoense e acontece isto tudo. Não pode o torcedor, não pode quem de boa vontade e até algum bom senso pensar assim, puxa, agora é terra arrasada, terminou tudo. Não terminou nada. Não. Porque se for ver... Tanto que veio o jogo do Fluminense e ganha do Fluminense. Se tu joga a toalha num campeonato tão parelho, né, vai acontecer. A gente lamenta porque daqui a pouco o Cruzeiro tinha tropeçado. Né? Sim, exatamente. Se lamenta por isso, mas se tu for analisar hoje o Cruzeiro, que é considerado... Perdeu para o Atlético, perdeu para o Flamengo, perdeu para o Corinthians, empatou com o Sport. Ou seja, também não existe hoje, na minha opinião, não existe hoje um time que consiga se sustentar assim. Invencível, né? Ele vai ter uma hora uma queda, e daqui a pouco ele vai subir de novo. Por quê? Porque o elenco do Inter, é elenco de qualidade. E eu não vejo, daqui a pouco, a contratação até como uma justificativa da torcida, e sim como um planejamento que nem eu digo, assim, eu quero sempre um jogador bom, se possível comigo. Surgiu a oportunidade, tu tem que ter, porque daqui a pouco é jogador que se machuca. Hoje, infelizmente, eu ouvi que o Juan, acho que está fora, né? Está fora da... Então, tu tem que ter, que nem os caras falam, pô, mas no Cruzeiro saiu fulano, no Inter, pô, daqui a pouco tá saindo fulano, tá entrando... Tá? Então, tem que ter, então, sempre que puder, tem que trazer esses jogadores de qualidade. Tem que ter o elenco. Samuel, Fala. 21 horas e 00 minutos. Ótimo. Estamos nesse bate-papo aqui do fim, sugamos do Leão aqui. Passa rápido, né? Passa, 2 horas passa voando, né? Leão, quero te agradecer pela presença, tá? Quando o Rodrigo passou a mensagem para mim, o Rodrigo Aliás passou a mensagem para mim e disse, José Leão, eu já fiz alguns jogos também pela Rádio Galera, no comentário ou na reportagem, e eu sou também um torcedor da base, da molecada, da gurizada, até porque eu também já joguei um pouquinho, já fui moleque também, né? Já fui juvenil, já fui junior, e a gente procura, nós da Rádio Galera, a gente procura dar o máximo de atenção e de apoio, e muitas vezes nós da Rádio Galera somos exclusividade nas transmissões, e a gente acaba sendo aquele elo do jogador com o seu amigo, com o seu parente, com o seu familiar. Muitas e muitas vezes, né, já aconteceu da gente estar na transmissão e reportar com o jogador no intervalo ou no final, e a mãe, o parente, o familiar mandando um abraço pelo Facebook, ele manda abraço pro meu filho e tal. Às vezes a gente bota o microfone para eles ouvir, então é bem legal isso, e eu acho que o sucesso do profissional começa na categoria de base, né? Tu que já passou por toda essa, desde o sub-10, né? Já começou por essa molecada aí desde o início. Eu queria, da minha parte, não da Rádio Galera, agradecer a tua presença aí, que as portas do nosso programa estão sempre abertas aqui para ti, para os teus atletas, e a gente deseja sucesso para ti aí, e até uma próxima oportunidade. Samuel, peço despedido do nosso... Acho que tu já definiu tudo. Falei por todos. Falou por todos. Mas então, tuas considerações finais, então, chamando para sexta-feira, porque sexta-feira é tu de novo, né? Segunda e sexta tu tá aí, né? Segunda e sexta. Sexta-feira com a apresentação do Diego Macanhã, né? O debate da galera também. Não esquecendo sempre de acompanhar nossas rodadas, nossa programação durante a semana aí. Qual o próximo compromisso, Rafa? Já tem marcado o próximo compromisso? Próximo compromisso no próximo final de semana, no Beira-Rio, Inter e Corinthians. Rodada importante. Domingo às 16 horas. Às 16 horas, jogo do... Toda rodada agora é importante daqui pra frente, né? Dá o teu tchau, então. Saúde, vida longa e sucesso, Leão. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu agradeço aí a oportunidade para a gente poder falar um pouquinho, para que a torcida do
do Inter conheça um pouquinho a gente também, né? Acho que é importante a gente estar começando aí. Agradeço a oportunidade aí para vocês. Rafa Passos, teu tchau. Saúde também, felicidade, sucesso para o Leão, para a equipe dele, do equipe internacional, nesse trabalho da Copa do Brasil também, juntamente com o Klemer. O Juan sentiu uma lesão no tendão de Aquiles, vai sofrer uma cirurgia, só volta para o Gauchão 2015. Grande abraço a todos. É isso aí. Então, para você que nos acompanhou durante essas 2 horas, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado por estar junto conosco aí nesse debate da galera desse dia 13 de outubro de 2014. 21 horas 4 minutos, lembrando que o debate da galera sempre segundas e sextas-feiras. Na segunda comigo aqui, Rafa Souza na apresentação e sempre com convidados, nossos colegas aí de trabalho, de jornada, sempre Samuel de Souza Santos presente, Rafa Passos, Rodrigo Aliardi, a gente sempre revezando a nossa turma aqui e trazendo os convidados, como hoje o José Leão, aí a gente teve o carinho e a honra de tê-lo aqui no nosso programa. Um abraço a todos, então, em nome de Multissom, Retromac, Impressos Portão, Salizil Química e Araújo Transportes. Lembrando que você sempre tem sempre o ouvido ligado aí em www.galeradaweb.com. Lembrando também que você pode também acessar a tw7.tv ou então você que está lá em Rio Grande, pela TV Mar, nos canais 17 da Via Cabo e 22 da NET. Não deixe de participar dos nossos programas, das nossas jornadas esportivas também nas plataformas do facebook.com/Galera da Web e pelo Twitter, @Galera da Web. Sempre lembrando a novidade, é o WhatsApp da Galera, 5192080969. Até a próxima então, e a gente volta na próxima oportunidade, na sexta-feira de novo com o debate da galera, com a apresentação do Diego Macanhã. Um abraço a todos e até a próxima.